Você percebeu claramente aqui nesse texto da página 5, ele diz, olha, nunca houve maior razão para lamentar do que ver os santos nesses últimos dias de luz aqui, não é? Nesses dias de luz, ainda honrando o chifre pequeno no abuso do tempo do sábado do Senhor. Então ele diz que a honra que se dá ao chifre pequeno é por meio da guarda de um falso dia, desonrando o sábado do Senhor. E ele termina dizendo, a gente já viu o santo, né, derrubar ali a imagem da besta, mas nós vamos perder de ter uma vitória completa sobre a marca da besta. Olha, é impressionante que um texto deste nível tenha sido escrito 200 anos antes da Igreja Adventista vir à existência. 200 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto. Onde este homem pesquisou para trazer um conhecimento tão profundo e tão parecido com aquilo que nós acreditamos? Da mesma fonte que nós temos, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Foi estudando o Apocalipse, foi estudando o livro de Daniel, foi compreendendo as profecias e a escatologia que ele chegou à exata compreensão que nós adventistas temos. Então, se você encontrar por aí alguém dizendo assim, olha, adventistas acreditam em decreto dominical, marca da besta, que tem a ver com domingo, isso é coisa de Ellen White. Thomas Tillan viveu 200 anos antes dela e só tinha Bíblia. E ele conseguiu enxergar este conflito final sendo entre o sábado e o domingo. Vamos à página 48, ele diz assim, todos os outros dias foram bons nos quais Deus trabalhou, mas o sétimo dia foi e é particularmente abençoado, pois nele Deus descansou. E, portanto, o anticristo envolve os poderes terrenos, especialmente para profanar o sétimo dia como principal dia de mercado e reúne toda a imundície que pode encontrar para contaminar o sábado do Senhor e assustar os santos, impedindo-os de seguir o Senhor em sua observância. Então o que ele está dizendo aqui é que o sábado era o dia do Senhor, foi abençoado lá no Gênesis, foi algo que Deus deu para os seus filhos, mas o anticristo, como ele apresenta, mudou e colocou o principal dia para você ir para o mercado, para fazer compras nesse dia. Olha que coisa. Não é impressionante? Não é impressionante? Página 93 ele diz assim, é a presunção do chifre pequeno, não apenas para mudar os tempos, mas para que este tempo de adoração solene a Deus possa ser para sempre enterrado no esquecimento. Ele o despojou dessa designação real do dia do Shabat e obscureceu sua glória sobre o nome detestável de Saturday, isto é, dia de Saturno, é a forma como foi mudado o nome, né, para Saturday. E assim se mostra como o anticristo, misteriosamente oposto a Cristo, dedicando esse mesmo dia ao pai dos demônios, ou ao chefe dos demônios idolatrados, que nosso Senhor designou, possuiu, coroou e aprovou como seu principal dia de culto evangélico. Aqui ele está fazendo uma crítica à mudança que a língua inglesa fez do Shabbat, ou Sabbath, como se fala em inglês, para o Saturday, né? Ou seja, o dia de Saturno. Ele diz que isso aí foi como uma homenagem ao pai dos demônios, tentando descaracterizar um dia que Deus, ele, aqui como ele coloca, né, designou, possuiu, coroou e aprovou como sendo o principal dia de culto. Olha que coisa impressionante. Na página 163, ele diz o seguinte, certamente, este mandamento de santificar o sábado de Deus não é penoso para as almas graciosas. Assim como os judeus, em seu retorno da Babilônia literal, passaram a observar tudo o que encontraram ordenado nas escrituras sagradas, embora algumas coisas tivessem sido descontinuadas há algum tempo, da mesma forma os cristãos fiéis, saindo da Babilônia mística, não apenas creem em Jesus, mas também guardam seus mandamentos, os mandamentos de Deus, aqueles oráculos vivos que Israel recebeu no Sinai para nos entregar. Portanto, ao perceber como o anticristo violou o segundo mandamento por meio de suas imagens idólatras, eles primeiro lançaram fora os ídolos e guardaram o segundo mandamento. Também renunciaram às horríveis blasfêmias da besta e assim observaram o terceiro mandamento. E finalmente, ao analisar seriamente como o anticristo mudou os tempos,
tão claramente quanto as leis, há muito tempo eles se firmaram na santificação do sábado do sétimo dia de Deus, conforme o quarto mandamento, sobre o qual o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante de sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Fala a verdade, não parece um texto de um adventista do sétimo dia? Não parece que eu estou lendo algum livro de algum teólogo, ou quem sabe um texto de Ellen White? Incrível, não é? Eu quero ler o último trecho que está na página 203 do livro, no tópico, deixa eu ver aqui, tópico número 9, isso. Bem aqui na parte inicial da página, aqui. Na página 203, na parte inicial, aqui no tópico 9, ele diz o seguinte: e enquanto ele está combatendo, talvez às vezes frustrado, né, cansado, tenha certeza de uma conquista completa. Gade, diz Jacó, aqui ele está falando da profecia de Jacó para os seus filhos, né? Gade, diz Jacó, uma tropa o vencerá, mas ele a vencerá no final. Ele vencerá a besta e sua imagem, o monstro de 3 coroas, Papa, o prelado e o presbítero perseguidor. Sim, ele não falhará em obter uma vitória absoluta sobre a marca da besta, aquele que muda os tempos e as leis. Ou seja, ele restaurará os fundamentos de muitas gerações na restauração do tempo do sábado do Senhor. Meus queridos, sejam sinceros e honestos. Não é impressionante? Não é impressionante? Olha, eu fiquei tão encantado com este material aqui que eu disse realmente talvez eu tenha que traduzir isso daqui para que outras pessoas tenham acesso. Não sei se eu vou dar conta, não sei se vai ter alguém disposto aí a, quem sabe, publicar este material, patrocinar a publicação deste material aqui, mas eu achei assim simplesmente fantástico. E é algo que você com certeza pode usar. Quando alguém chegar para você e disser assim, decreto dominical, esse negócio de marca da besta como sendo um dia, um falso dia de adoração, isso é coisa de adventista, é coisa de Ellen White, encaminha esse vídeo para ele, manda esse vídeo, diz, olha, você sabia que 200 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto, 200 anos antes da igreja adventista existir, já existia um pastor batista, lá na Inglaterra, que falava sobre isso? Você sabia que já existia um pastor que havia estudado o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, e já tinha identificado quem era aquele que estava mudando a lei de Deus e dizendo ainda mais, dentro da escatologia, ele conseguiu vislumbrar que a controvérsia final, a marca da besta, como eu li nesse último texto aqui, a marca da besta como sendo um falso dia de adoração. Você pode encaminhar este vídeo e diga, olha, nunca mais fale isso. Os adventistas seguem a mesma Bíblia que Thomas Tillan seguia. Então, quando alguém chegar para você criticando, dizendo esse negócio de decreto dominical, a marca da besta como sendo um falso dia de adoração, isso é coisa de Ellen White, é coisa de adventista, não tem nada a ver. E aí eles vão defender chip, né? Ah, vai ser um chip, vai ter um código de barras. Chega para essa pessoa e diz assim, ei. Thomas Tillan, pastor batista, que viveu 200 anos antes de Ellen White, pesquisou na mesma Bíblia que nós adventistas pesquisamos. Nós não temos essa crença da controvérsia final entre o bem e o mal, esse falso dia de adoração versus o verdadeiro dia de adoração baseados em Ellen White. Não, nós não temos essa crença baseada em Ellen White, de jeito nenhum. Da mesma forma como Thomas Tillan não tinha. Sabe o que ele tinha? A mesma Bíblia que nós temos. Foi lendo a Bíblia que ele chegou a estas conclusões. E é lendo a Bíblia que nós, adventistas, chegamos às mesmas conclusões. O problema é que as pessoas, por não lerem a Bíblia, por não conhecerem de escatologia, infelizmente, dizem que a marca da besta vai ser um chip. Dizem que a marca da besta vai ser, sei lá, um código de barras. É tanta coisa, menos aquilo que, lendo a Bíblia profundamente, como Thomas Tillan fez, é que encontramos a verdade. Então, quando alguém chegar para você dizendo, olha, esse negócio aí de marca da besta, como sendo um falso dia de adoração, é coisa de Ellen White, coisa de adventista, manda esse vídeo para ele e diz, olha, Thomas Tillan não conhecia Ellen White não, viveu 200 anos antes dela, nem era adventista, a igreja adventista nem sonhava em existir, e ele já tinha a mesma interpretação profética que nós temos. Que Deus abençoe você, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço, compartilha com todo mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.